Olá, amados, amadas do Senhor, seja bem-vindo ao canal Divino, o meu e o seu canal, aqui onde podemos ouvir as verdades da palavra de Deus. Que você tenha o prazer de compartilhar, de ter se inscrito aqui e assim podermos juntos aumentar mais e mais, né? A oportunidade de passar essas verdades à frente para que outras pessoas possam conhecer. Vamos hoje mais um trecho do livro Preparação para a Crise Final. Já passamos, não sei se você lembra, da visão panorâmica, conhecendo o tempo, as etapas cumpridas, né? O panorama do futuro. E outra coisa muito importante que é sobre o selamento, sobre a chuva seródia, sobre a sacudidura, viu? E como é importante sabermos e conhecermos o tempo de angústia prévio que tivemos. E aqui nos diz o seguinte, para relembrar aquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Mas antes, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, antes de estudarmos mais um pouco a Tua palavra, Senhor, aqui sobre o tempo de angústia que já estudamos, que fala, agora vamos entrar sobre o Armagedon, que o Teu Espírito Santo nos conceda o discernimento e entendimento da Tua palavra, Senhor, nos ajude a estarmos preparados, ó Pai, para o tempo de angústia, para o tempo do fim e principalmente para recebermos o selamento, a chuva seródia na nossa vida, Pai, e na sacudidura possamos estar como os grãos de trigo firmes e não como a palha, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que não sejamos levados por todos os ventos de doutrina, pelos enganos do maligno. Nos ajude, Pai, a andarmos em retidão com o Senhor e principalmente que cada aprendizado da Tua palavra possa ficar escrita na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como é bom podermos juntos conversar, falar da palavra de Deus. Aqui nos diz o seguinte, os 6 passos que a besta fará. Contudo, a profecia afirma que este país representado pela besta com chifres de cordeiro, mudará completamente sua natureza. Como consequência fará o seguinte, os 6 passos que essa besta fará. Falará como o dragão, no verso 11, e o dragão de Apocalipse 12 é uma potência perseguidora. Segundo, obrigará os moradores da terra a adorar a primeira besta, ou seja, Roma. Verso 12, obrigar a humanidade a render vassalagem a uma potência político-religiosa significa fazer imposições de caráter religioso. Isso cancela toda a liberdade religiosa que temos hoje, mantida até então, e inaugura uma época de coerção e perseguição. Terceiro, fará grandes sinais de tal maneira que até fará descer fogo do céu e a terra para nos enganar. Verso 13 e 14. Isso cumprirá pelo extraordinário incremento que alcançará o espiritismo e por sua união com o catolicismo e o protestantismo. Quarto, os moradores da terra ordenará os moradores da terra que façam a imagem à primeira besta, vale dizer o poder romano. Verso 14. Se a besta é o poder perseguidor, a imagem da besta terá de ser outro poder, né? Que utilize os mesmos métodos
Essa imagem, a besta, como nós vemos no capítulo próprio, através da nossa irmã Ellen White, outra coisa não é senão o setor do protestantismo, que irá, afinal, à apostasia e se unirá para exigir do Estado poder civil a fim de impor leis religiosas. Quinto, fará que em todos seja posto um sinal na testa ou na mão, e ninguém possa comprar ou nem vender, a não ser que tenha o sinal. Isso está no verso 16 e 17. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro, certo? E o sexto item que a besta, a imagem da besta, o protestantismo apostatado, procurará matar todos quanto o adorarem. Todos quanto não o adorarem, verso 15, sairá um decreto de morte para os que observam e guardam os mandamentos de Deus, o sábado, acusados de inimigos da lei e da ordem, e acusadores de todas as calamidades que a sacudirem a terra, as pragas. Esse será o que as consequências que essa besta fará com os filhos de Deus, com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Você está disposto? Está disposta a enfrentar toda a ira da besta e do protestantismo apostatado pelo amor e pela verdade de nosso Senhor? Eu quero. Eu desejo e oro para que você também queira. Em nome de Jesus. Agora vamos falar do Armagedon. O que é o Armagedon? O ato seguinte do drama milenar da luta entre o bem e o mal, amados, vai ser é descrito precisamente sobre a sexta praga, ou seja, o Armagedon. O profeta, ele viu sair da boca do dragão o espiritismo, da boca da besta o papado, e da boca do falso profeta o protestantismo. O protestantismo apóstata. Então, são três espíritos imundos, que são espíritos de demônio, os quais farão grandes sinais para enganar e irão aos reis de toda a terra para induzir-os à batalha final contra Deus, seu povo e sua verdade. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 e 14. É dessa forma que as bestas, os três espíritos imundos, irão agir juntos para, no final, esses espíritos de demônios que querem nos destruir a verdade, querem destruir a Cristo, mas não vão conseguir. Por mais que eles tramem, por mais que eles façam, não vão conseguir. Tenha certeza disso. Por todo o mundo, ou seja, por todo o tempo que durar essa perseguição, os fiéis contarão com a proteção especial do Senhor. Ai, como eu amo ouvir isso. Como eu amo saber que teremos a companhia dos anjos de Deus a nos guardar, nos proteger em nossa última fuga
de emergência das cidades, você e eu, na hora e no momento certo que começar o decreto dominical, receberemos o aviso de Deus para sair das cidades. Se você não puder, mesmo assim o Espírito de Deus, os anjos estarão com você. Mas aqueles que sairão em fuga das cidades serão atacados pelo exército, perseguidos, porém a espada levantadas contra eles se quebrarão. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que maravilha. Não ficarão, elas se quebrarão como se fosse palha. Como Deus é poderoso, amados. O que você conhece de Hollywood não é nada. É só uma ilusão. Isso sim é poder. Serão defendidos, seremos defendidos por anjos que atuarão com a aparência de guerreiros poderosos. Oh, glória a Deus, que privilégio, né? Que amor. Seu pão e a água também serão providos de maneira admirável. Não se preocupe, passaremos fome sim, porque não poderemos comprar nem vender, mas o Senhor vai prover na hora e no momento certo o pão e a água para seus fiéis. No mesmo dia em que expirar o prazo para cumprir o decreto de morte ditado contra cada um de nós, o Senhor os livrará miraculosamente, paralisando-os os ímpios, com tremendas comoções no céu e na terra e com extraordinária degradação dos elementos da natureza. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em meio à confusão e da ira, os atacantes começarão a lutar uns contra os outros, destruindo-se mutuamente. Olha que maravilhoso poder. A voz de Deus será ouvida. Oh, como vai ser maravilhoso, ouvida por cada um de nós, e ocorrerá logo uma ressurreição especial. Pouco antes de aparecer nos céus o majestoso sinal do Filho de Deus, irá ocorrer essa ressurreição especial. Lembra daqueles que o Senhor disse que eles verão ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória? Esse vai ser o momento deles ressuscitarem e verem o que perderam, verem o que fizeram com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que maravilha será. Então, nesse momento, o tempo de angústia. Antes disso, aqui, fala assim o seguinte: a voz de Deus será ouvida, logo ocorrerá essa ressurreição especial, pouco antes de aparecer o nosso majestoso Filho de Deus, né? Aí o tempo de angústia. Esse tempo é descrito em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Oh, glória! Seu início é com o término, e é com o término do tempo de graça. Quando terminar o tempo da graça de Deus, começará o tempo de angústia. Todas as profecias terão sido cumpridas. E terminada a sacudidura. Já terá havido refrigério pela presença do Senhor na chuva seródia, que lemos anteriormente. A pregação do Evangelho está concluída. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vejo essa hora, esse dia chegar, amados, onde você não vai ter mais
essa conversa, essa modinha que tem hoje. Todo mundo é de Deus. Eu sou do Senhor, eu creio em Deus, mas na verdade o coração está longe de Deus, né? É só de aparência. Se hoje vivemos de aparência, isto aqui, esse tempo aqui será definido se realmente somos do Senhor ou não. Mas em nome de Jesus seremos aprovados. Nesse momento, Miguel, ou seja, Cristo, o grande príncipe que intercede por nós no santuário celestial, ele se levantará, oh glória, e sairá do santuário por fim a sua obra intercessória. Graças a Deus. Ele se despojará de suas vestes para cingir seu manto real. O templo do céu se encherá de fumaça e ninguém poderá nele entrar. Os 4 anjos do Apocalipse 7, que estava sustentando os ventos, os soltarão de maneira que se desencadearão furiosamente todas as paixões humanas. Se já está feio para a gente ver, ficará ainda pior, porque as paixões humanas serão desencadeadas terrivelmente. E sobre os ímpios cairão as 7 últimas pragas. Assim virá, amados, assim virá, porque o nosso Senhor, Ele tem dado todo o tempo para todo mundo se arrependerem, aceitarem o convite do Senhor. Não tem como, no final, alguém dizer que não sabia, não tem como alguém dizer que não teve tempo, porque Deus, nosso Pai, nosso Criador, tem dado tempo de sobra para mim e para você, para cada um. Será essa uma época de terrível agonia para o mundo, de açoites tais como nunca se presenciaram na terra. Não fosse o fato de serem essas pragas locais e não universais, não sobraria ninguém. O mundo inteiro ficaria despovoado, ficaria totalmente destruído. Elas serão locais e não universais, né? Já pensou se fosse? Misericórdia, não sobraria ninguém. Conquanto os filhos de Deus não sejam afetados pelas pragas, para eles essa época será um tempo de angústia indizível, em duplo sentido. Em primeiro lugar, por causa da preocupação material devido à perseguição desapiedada, desencadeada sobre eles. É a única coisa que nos dará preocupação. Embora alguns tenham de perder a sua liberdade e passem dias difíceis em celas e calabouços, né, presos, a presença de Cristo e de seus anjos converterá esses lugares em mansões de luz. Oh, glória a Deus, aleluia. É um privilégio tremendo, amados. Vale a pena servir ao Senhor, independente de tudo isso que você está ouvindo. Independente de tudo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, e vai ser maravilhoso. Eu e você estar do lado certo. Muitos deles andarão fugitivos em lugares afastados, mas defendidos e assistidos por anjos de Deus. Você e eu nunca estaremos sozinhos. Nunca poderemos dizer que não tivemos a ajuda do Senhor. Mas será esse também um tempo de angústia moral? Durante esse tempo não haverá mediador. Se houver na vida deles faltas não confessadas ou pecados imperdoados, estarão perdidos. Por isso que eu digo, o tempo é hoje.
O tempo é agora de eu e você nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus pelos aqueles pecados que conhecemos, pelos aqueles que não conhecemos e aqueles que nem lembramos mais e não pedimos perdão. Façamos isso hoje, todos os dias. Passam, pois, por um tempo de incerteza e aflição. Por um momento parecem não estar seguros de que todos os seus pecados tenham sido apagados. Passaremos por isso, amados, por essa aflição, por essa incerteza. Como Jacó na noite de angústia que passou junto ao Jaboque, eles humilharão seu coração diante de Deus e clamarão com todo o fervor. Essa vai ser a nossa última oração. Conquanto sua fé seja severamente provada, sairemos fortalecidos por essa experiência extraordinária. Por fim, as suas orações, as minhas orações, serão atendidas e a paz será obtida no meu e no seu coração. Não podemos recordar de pecados inconfessados, dos quais não tenham se arrependido. Todos eles foram confessados e perdoados antes do fim do tempo de angústia. Antes do fim do tempo da graça, aliás. Eles obtiveram pelo poder divino a vitória sobre o mal e foram selados. Sua salvação está assegurada. Entre o livramento e a segunda vinda de Cristo, a intervenção majestosa de Deus paralisa os ímpios e seus intentos de destruir os fiéis de Deus. Brilha o sol à meia-noite e há uma terrível manifestação de fenômenos sobrenaturais. Há um terrível terremoto, a terra treme e o mar ferve e se escapela, e os gigantescos edifícios das cidades modernas serão destruídos. Quando houve aí e a expectativa e o medo que estava do furacão, o Milton, né? Que estava vindo, que seria mais do que cinco, a velocidade dele lá, diz que seria mais do que isso, e que não sobraria nada, porque quando chega no quarto, no quinto, já não sobra nada em pé. Aí falaram que não, que lá tudo é preparado para essas calamidades, esses terremotos, esses furacões, que está seguro, mas não haverá segurança quando houver esse terremoto. Tudo, essas cidades, esses edifícios modernos serão destruídos. A palavra do Senhor é clara. É então que ocorre a ressurreição parcial. Abrem-se as sepulturas e muitos santos se levantam para ser testemunhas da vinda de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas de maneira especial os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Daniel, capítulo 12, versículo 2 e Apocalipse 1, versículo 7 nos fala. Ressuscitam também os que traspassaram o Senhor Jesus, assim como os mais destacados inimigos da verdade. Enquanto os ímpios quedam muros de pavor, os santos exclamam jubilosos: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. A Ele nos salvará. E Ele nos salvará. Olha que maravilha. Enquanto os outros estão pedindo aos muros, aos montes que caiam sobre eles, mortos de pavor, diremos: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Isaías capítulo 25, versículo 9.
Ao reconhecer que foram enganados, milhares começarão a acusar-se mutuamente. Este vai ser, amados, infelizmente, aqueles que só não estudaram a palavra de Deus, só ouviram seus pastores, os seus falsos pastores, aqueles que estavam à frente dizendo que eram de Deus sem serem. Então eles se acusarão mutuamente. Visam especialmente aos falsos pastores do rebanho e as espadas que haviam empunhado contra os santos. Sabe o que vão fazer? As vibram agora uns contra os outros, empunhando. Logo os ataques se voltam contra a grande igreja, contra a Babilônia. Apocalipse 17, versículo 16, a qual será destruída e despedaçada. Em relação a esses acontecimentos, a voz de Deus proclama o dia e a hora da vinda de Cristo. Aleluia, você e eu ouviremos Deus nos falar o dia e a hora da vinda de Cristo. A aparição majestosa de Cristo. É chegado o momento culminante dos séculos, a hora anunciada longo tempo antes por todas as profecias. Uma pequena nuvem negra aparece no céu à medida que se aproxima da terra. Diz que é do tamanho de uma mão fechada. Uma nuvem negra aparece no céu à medida que se aproxima da terra e se torna cada vez mais branca e brilhante. Aleluia! Até que se mostra como é na verdade. Um exército radiante de anjos que escoltam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus. Você não se alegra com isso? É maravilhoso, né? Saber? Em sua posição triunfal rumo à terra. Oh, que bênção! Cristo desce envolto em chamas de fogo. O céu se recolhe como um livro que se enrola. A terra treme. Movem-se os montes. Enquanto a grande procissão se aproxima cada vez mais da terra. Outro poderoso solavanco sacode o planeta. E os santos de todas as idades que cerraram os olhos na fé em Cristo são despertados, ressuscitados da sepultura para uma vida imortal e incorruptível. Os justos vivos são glorificados, transformados num abrir e fechar de olhos. Os ímpios ainda vivos são destruídos pelo resplendor da glória divina, que fulgura um terrível brilho e majestade. A grande espera terminou. A noite de aflição ficou para trás. E então toda a família de Deus na terra redimida pelo sangue precioso do Cordeiro, está reunida com o seu querido Senhor e Mestre e com o amoroso Pai Celestial. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Milhares de anjos de esperanças são concretizados numa manhã eterna e triunfante, de triunfante realidade. Você e eu devemos estar ali, amados. Hoje é o dia da santificação, amanhã o da glorificação. Que Deus te ilumine, que Deus me ilumine e nos ajude a compreendermos mais e mais a sua palavra maravilhosa, que esclarece, que nos dá vida, que nos dá ânimo para não desistirmos desse caminho. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você, a sua família e que Deus abençoe. Estamos juntos. Um abraço.